João capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Queridos, queria enfatizar aqui graça e verdade. Duas faces de uma mesma moeda. A graça trouxe a verdade e a verdade veio de graça. Ora, Deus Pai nos amou de tal maneira que graciosamente nos deu a sua verdade, o seu Filho amado, o seu unigênito, aquele que sempre foi filho e sempre será filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o Pai deu de graça a verdade para vir aqui neste mundo, morrer em nosso lugar. Mas a morte não pôde vencer a verdade. A morte foi destruída, foi vencida, e os nossos pecados que foram lançados sobre a verdade não resistiram à verdade, porque a verdade permaneceu. Ao terceiro dia ressuscitou. Cristo Jesus ressuscitou para a nossa justificação, para que nós possamos ser aceitos por Deus Pai, por meio da verdade, que é seu Filho Jesus. Somos aceitos por Ele mediante a fé nessa verdade. A verdade que veio de graça. Ele de graça deu a verdade, graciosamente, porque eu e você não merecemos tamanho presente. Um presente que é mais valioso do que qualquer presente ou ouro ou pedra preciosa nesse mundo. A verdade. Graciosamente Deus Pai nos deu a sua verdade, para que eu e você possamos ter vida nessa verdade e nessa verdade vivermos pela fé. Mas tem a outra face da moeda. A verdade veio de graça. Graça e verdade não podem andar separadas, jamais. Assim como a graça nos deu a verdade, Deus Pai graciosamente nos deu a verdade. A verdade veio de graça até nós. Jesus Cristo, a verdade, decidiu de graça se dar por mim e por você. Então as nossas obras não têm participação nesta verdade. Não existe livre-arbítrio para participar dessa verdade, porque até o livre-arbítrio que Adão e Eva tiveram no Éden foi manchado pelo pecado e perdeu o seu poder, tornando-se servo do pecado e do mal, assim como todos nós. Por isso que nós nascemos o quê? Mortos espiritualmente e sem querer desejar a verdade que é Jesus, sem dar importância para a graça que veio até nós, que se tornou carne e viveu entre nós. Os apóstolos viram a glória da verdade porque tinham sido iluminados pela verdade. Os escolhidos de Deus, quando estão diante da graça e da verdade, enxergam essa verdade e a ela se convertem, porque a graça nos traz a verdade que nos faz nascer de novo. Recebemos um novo coração, uma nova vontade, e essa vontade é cheia do Espírito Santo de Deus, que é a verdade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, uma só verdade, uma só salvação.
Nós precisamos dessa salvação para poder nascermos, termos vida nessa verdade que veio de graça. Essa verdade que muda a nossa vida, muda o nosso destino, muda a nossa eternidade. Graça e verdade. A graça que trouxe a verdade e a verdade que veio de graça. Nós precisamos das duas, porque sem elas, não podemos ter esperança na verdade e viver de verdade pela verdade mediante a fé em Cristo Jesus. Porque a graça nos traz a fé, porque ela nos traz um novo coração cheio de fé e do Espírito Santo. E é um novo coração decidido a crer na verdade em Cristo Jesus até o fim e jamais abandoná-la, porque esta verdade é guardada no coração daqueles que nasceram de novo. E essa verdade guardada no coração vai nos ajudar a não pecar contra o nosso Senhor, contra o nosso Deus. E mesmo que a gente venha a falhar e a pecar, esta verdade guardada no nosso coração nos lembra que nós temos um advogado fiel, que é a verdade. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e os deixarmos, nós vamos ser restaurados pela verdade, na verdade, para continuar a viver a verdade de Deus pela fé até o fim. Então, aqueles que nasceram de novo por causa da verdade vão crescer no arrependimento de pecados, mesmo que isso nos doa, mas é melhor crescer no arrependimento de pecados do que não ter nem a graça, nem a verdade junto conosco, em nós. Graça e verdade possam hoje alcançar o teu coração e que você possa receber essa graça e essa verdade para andar de verdade na única esperança verdadeira que existe, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Entregue-se à verdade e a mentira não será mais a tua dona. Você não servirá mais à mentira nem mais ao diabo, mas à verdade e a Deus, o Filho de Deus, o Salvador e Senhor. Que essa graça e essa verdade inunde o teu coração como uma enchente, que transborde por toda a tua vida e você comece a falar dessa verdade e a vivê-la também, mostrando que a verdade e a graça alcançaram o teu coração, para que um dia, mesmo que você morra fisicamente, você ressuscite, porque a verdade venceu a morte. E se a verdade estiver em você, cheia de graça e verdade, mesmo que você morra, você também vai vencer a morte. O seu espírito estará no paraíso com a verdade que ressuscitou. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para que a gente seja aceito graciosamente e de verdade por Deus Pai, como filhos dele. Somos adotados pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que foram eleitos para receber de graça a verdade. E a verdade de graça alcançar os seus eleitos. Aqueles que vão se arrepender dos seus pecados, se entregar a Cristo e viver de graça e de verdade, pela graça e pela verdade, até que Cristo volte. E esses, quando morrerem nessa graça e nessa verdade, abrirão os olhos diante de Deus no paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. Quando Jesus voltar, haverá a ressurreição do corpo. Então o corpo que morreu pecaminoso será ressuscitado em graça e em verdade para um novo corpo, que se unirá às almas que já aguardam no paraíso, para então
serem um só, em graça e em verdade, como o nosso Cristo é. Em graça e em verdade. O Verbo, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Uma carne sem pecado. Uma carne cheia de graça e de verdade. Morreu em nosso lugar naquele madeiro. Nós merecíamos estar mortos ali, porque nós nascemos com uma carne pecaminosa e na mentira. Mas ele não. Ele é cheio de graça e de verdade. Mas um dia, quando ele voltar, todos nós, os escolhidos do Senhor, aqueles que foram justificados, experimentarão o que é ter um corpo cheio de graça e de verdade, porque estaremos livres de todo pecado, de todo mal, de toda morte, de toda lágrima do diabo. Estaremos livres de tudo isso para viver uma nova vida, uma nova e eterna vida com Deus, cheia de graça e de verdade. Que essa graça e essa verdade te alcance, para que você se humilhe diante de Deus, porque vale muito mais a dor do arrependimento do que a dor de passar a eternidade no inferno, longe de Deus, longe da sua graça e longe da sua verdade. Entregue-se a Cristo, converta-se dos seus maus caminhos e você receberá de graça e de verdade a paz que vem de Deus. Você não será mais inimigo de Deus, mas será feito filho de Deus pela fé em Cristo Jesus somente. Será aceito por Deus como um filho dele, para estar com ele para todo sempre. Então, de graça e de verdade, você experimentará a paz que só Cristo pode te dar, que só o Pai pode dar, que só o Espírito Santo pode te dar e te mostrar o quanto vale a pena sofrer neste mundo para abandonar os nossos pecados por causa de Cristo Jesus. Faça isso hoje. Você terá uma nova vida cheia de graça e de verdade, mesmo que as lutas desse mundo e os sofrimentos tentem tomar o teu coração. Ele estará cheio de graça e de verdade. E você vai resistir, perseverar até o fim, crendo em Jesus, buscando a sua palavra, a sua verdade, buscando a santificação, para agradar aquele que te agradou, aquele que te alegrou com a verdade e a graça que você recebeu. Se você receber hoje, você vai experimentar tudo isso e muito mais quando Jesus voltar. Que a graça e a verdade estejam com todos vocês. Que Cristo Jesus seja o Senhor da tua vida, o teu único Deus, teu único Salvador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.